Bom dia! Bom dia para você que está aí ligado na nossa querida TV Ponta Negra, esperando esse programa de todos os sábados, Mulheres de Fé em Ação. E hoje o programa está maravilhoso. Fique aí, não sai daí! E no programa de hoje nós temos uma convidada especial, Daliana Mendonça. Que maravilha, gente! Eu já estou apaixonada pelo livro dela. E junto com ela nós temos as maravilhosas Valéria Queiroz, que sempre está aqui nos orientando com sabedoria, com a palavra de Deus. E temos também Maísa Firme, nossa mulher de ação que sempre está conosco. Mas vamos aqui para o nosso texto base. Lá em Atos, no capítulo 16, no versículo 14, diz assim: Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. E como a gente já falou, nós estamos aqui com a escritora Daliana. E que maravilha, porque assim, eu tenho vários devocionais em casa, gente. E é muito maravilhoso. A gente não vai trocar o devocional pela Bíblia. Mas o devocional é uma ferramenta para que a gente entenda e compreenda alguns assuntos que muitas das vezes para nós fica um pouco difícil de entender e de interpretar. E quando está associado à luz da Bíblia, né, assim, Daliana, como é um norte? Como nos dá um norte? Porque quando a gente começa a empreender, tudo é muito novo. E é o que eu costumo dizer, começar a empreender é começar um ato de fé. Porque a gente sabe que existem vários desafios e obstáculos. E se a gente não tiver fé, se a gente não tiver um manual, que é a Bíblia, e se a gente não tiver um devocional como esse aqui, que vai abrilhantar, que vai cooperar, que vai adicionar coisas que vai nos ajudar a desafiar, né, até a nós mesmos, porque tem coisas que são desafiantes. Eu já passei por muitas coisas desafiadoras. Então, Maísa, essa questão de Lídia, né, meninas, que coisa maravilhosa, porque a gente vê vários homens assim que são empreendedores, mas a Bíblia destaca a Lídia. O que eu acho muito interessante sobre ela é esse destaque, né? Por ser empreendedora, e a Bíblia deixa bem ressaltado, ela era uma empresária e vendia púrpura, né? Vendia púrpura e fazia com que a vida dela fluía, ganhava dinheiro, vendia, aquilo tudo. E teve um dia que ela ouviu Paulo, né? Paulo falou assim, na beira de um rio, para muitas pessoas, e fez com que ela sentiu no coração o prazer e o desejo de aceitar Jesus, de ter Jesus na vida dela. E a questão de Lídia é que ela, além de aceitar Jesus no seu coração mesmo, né, uma empresária, né, bem-sucedida, ela abriu as portas da casa dela para que as pessoas recebessem mais ainda de Deus ali naquele lugar, né? E ali ela foi uma ponte, levando Deus, levando a palavra, entregando, dando a Paulo, né, esse suporte para que o evangelho crescesse mais ainda naquele lugar. Então, além dela ser uma grande empresária, né, ela também foi uma mulher que levou muitas pessoas para Cristo, né, através do coração dela, de ter aberto o coração dela para isso. Então, nós como o empreendedorismo, como a Adriane falou, desafios muitos, e diversos desafios, porque você não sabe o que vai acontecer no final da história, né? Mas quando a gente põe Deus na frente de tudo que a gente faz, né, isso vai fluindo e vai trazendo coisas grandes, como a Daliane falou no programa anterior, que não é sobre... Né? Não é sobre nós, não é sobre o empreendedorismo, é sobre o reino, sobre alcançar pessoas e levar para elas o que ela precisa para melhorar a vida dela, né? E quantas pessoas não dependem do seu negócio? Isso.
Às vezes a gente pensa que é só um funcionário, um colaborador, mas não, tem toda uma família ali por trás. É verdade, E como é importante, né? Você ter essa coragem, porque é uma coragem. Sim. Né? Você ter vontade de fazer, abrir alguma coisa, não, quantas pessoas não pensam? Não, eu penso em fazer isso, eu penso. E fica só no pensar. Não pensar. Né? Não coloca para frente, por quê? Porque, na verdade, está faltando coragem. Está faltando esse primeiro passo que leva ao quê? Porque você, como empreendedora, né? Quando a gente abre alguma coisa, a gente primeiro está arriscando. Sim, 100%. Né? É fé. A gente está arriscando, a gente está indo com a fé, pegando o Senhor, Senhor da tua vontade, ora, a gente faz todo aquele projeto com o Senhor. Mas a gente está arriscando e esperando que vai dar tudo certo. Como diz meu esposo, né? Empreender é a plenitude da fé. Isso. Você precisa ter fé para empreender. Porque é um caminho que é desconhecido. Desconhecido, né? Exatamente. E é muita, como vocês falaram no programa anterior, sobre diversas vozes, né? E para começar, tem que avançar sobre isso. Porque muita gente, Valéria, tem essa questão de falar assim, não vou fazer, o que vão pensar? Isso. O que as pessoas vão achar? Porque não vai dar assim, não vai dar certo. E aí começa a pensar coisas do que o outro vai pensar. Isso. Né? E como é que você vai abrir uma empresa dependendo do que o outro vai achar? Da opinião do outro. Da opinião do outro. Né? A gente tem que entender que nós temos uma vida, né? Cada um tem que lutar por ela todo dia. Nós precisamos lutar pela nossa vida todo dia. Então, para isso, não tem que ter vergonha. Não tem que ter, o que acha? Vai em frente, olha para frente, vai dar certo. Se não der certo, faz de novo, faz de forma diferente. E o empreendedorismo é isso. Vendo aqui um dos pontos que ela escreveu no livro, que fala sobre o equilíbrio entre a família e o negócio, a família e a empresa. Eu sei porque eu vivi isso bem na pele, né? Porque quando eu comecei a empreender mesmo, a mergulhar nesse mundo, né, de empreendedorismo, meu filho era pequeno. Eu tinha um filho pequeno. Eu me lembro bem que quando eu ia trabalhar, eu deixava ele no bebê conforto e eu ficava lavando a louça, né, da minha lanchonete, do meu negócio, e ficava balançando o meu filho com o pé. Então, meu início foi isso, foi o filho chorando, foi eu tentando associar ele, porque eu tinha que trabalhar, né? Era meu início, eu não tinha funcionários, os funcionários, na verdade, era eu e minha irmã, depois a gente foi agregando, Deus foi abençoando, então foi todo o início. Então, eu tentava trazer meu filho para perto, ele participar ali junto comigo, né, desde a infância, da primeira infância, e foi crescendo com isso. Então, os desafios são maiores, não é, Daliana? Em relação a isso, o equilíbrio tem que ser bem planejado, né? São maiores e a família tem que abraçar também esse negócio, né? A rotina da casa também tem que abraçar esse negócio. Eu agora tenho um negócio também 100% digital, e eu trabalho em home office, então a minha família sabe que quando eu estou no escritório, eu estou trabalhando. Não é porque eu estou em casa que eu não esteja trabalhando. Então, a rotina da casa, a rotina das meninas, né, o silêncio, que precisa ter o silêncio. Então, tudo isso é um combinado que a gente fala lá em casa para que o meu negócio ele prospere. Né? Para todo mundo. E que vai ser transbordado para os de casa e para os demais. Né? Eu tenho uma equipe hoje, então não é só para mim, é para todos, né, então, que estão ao meu redor. As pessoas têm que ver que não precisa começar do muito. Não. Precisa começar do pouco mesmo em casa. Você pode começar seu negócio em casa, sim, né? Sem ter muito dinheiro, muita coisa. Tem que ser, porque muitas vezes as pessoas não fazem o que precisa ser feito porque que é perfeitinho. Tem que ser, eu estou vendo, tem que ser assim moldado de uma forma que não precisa. O começo é difícil sempre, né? Então precisa que seja assim mais tranquilo para começar, não é isso? Valéria, é aquela palavra que diz de fé em fé, de glória em glória, né? Então, dentro da psicologia, esse quesito de você perseverar, como é que fica isso? Porque são várias coisas que, é como eu digo, né? Um bom marinheiro não se faz com o mar
Calma. tranquilo, calmo. Ele precisa ter um revolto para você É. mergulhar em algumas situações complicadas. Mas assim, como é que a gente faz uma situação dessa dentro da psicologia, hein? É você ser perseverante, né? Perseverante você tem que ser. Eu vejo, não é, que quando a gente vai abrir algum negócio, eu mesmo estou passando, como eu contei, primariamente, estou começando, mas assim, a gente tem que acreditar. É a primeira coisa, acreditar. E entender que nem sempre tudo vão ser flores, porque isso faz parte da vida, isso não faz parte São do fases, meu né? negócio. Não é o meu negócio que deu errado. Não. Qualquer negócio, ele tem uma tendência no início a ter esses percalços, né? Difíceis, essas dificuldades, mas acreditando e sempre o quê? Procurando ver onde é que eu errei, onde é que eu posso acertar, né? Entendendo isso, porque E vão ter coisas que vão ser superação, né? vai ser de superação. É isso que a gente precisa aprender. Como eu digo, hoje eu falo muito, o emocional, ele é importantíssimo para você ter sucesso na sua vida. Em tudo. Se você é uma pessoa que tem problemas emocionais, e a gente está vendo muito hoje, muito. Está bem preocupante hoje o cenário, porque as pessoas não estão se preocupando com a sua saúde mental, E as pessoas são imediatistas, né? Elas querem Exatamente. retorno logo. Porque quer um retorno logo, né? E a psicologia, ela não dá um retorno imediato. Até a psiquiatria, você vai passar um remédio, você vai tomar, e você tem remédios excelentes hoje, que você vai se sentir muito bem, muito saudável, mas você precisa fazer um acompanhamento psicológico, porque você precisa descobrir o que levou a você entrar nesse processo de degradação de tantas coisas que a gente tem visto hoje, não é? No nosso meio, a gente tem visto casos e casos que você fica perguntando, e aí? Aonde está o erro? Não é? E a gente tem visto, e aí é o quê? É exatamente, eu falo muito para os pais, né, sobre a educação dos filhos. Tenho falado muito na rádio sobre a educação dos filhos, como ter, porque hoje, nessa correria do empreendedorismo, não é? A gente também tem que ter muito cuidado. Eu não posso só jogar a minha vida naquilo que eu estou fazendo no meu trabalho. Eu tenho que ter tempo para minha família. Eu não posso jogar. E hoje eu percebo vou aproveitar, né, que a gente tem que ter cuidado. Eu tenho que zelar primeiro pela minha família. Primeiro é a minha família, depois é que é o meu trabalho. E hoje, infelizmente, o que é que a gente vê? Pessoas que passam o dia todo na rua trabalhando e não dão assistência aos filhos. E isso, o que é que adianta você chegar a ser um top, né, do empreendedor e sua família ser o top do arraso? É, verdade. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado hoje com isso. Nós precisamos medir. E eu acredito que o seu livro, ele vai lhe dar esse norte, vai dar um norte. Por quê? Porque quando a gente fala de Deus, Deus ele está no equilíbrio. Ele não está nessa balança. É né? verdade. Ele está no equilíbrio, Deus, né? Então, ele vai mostrar o quê? Você orando, conversando com Deus, vai dizer, peraí, tenha cuidado. Você está indo muito, né? Tem que ter o equilíbrio, tem que ter família, né? É verdade. E a questão da ansiedade, o medo, são tantos fatores, né, que podem influenciar tanto ao nosso sucesso quanto ao nosso fracasso. E a gente sempre pensar sobre isso e meditar e se avaliar e dizer, meu Deus, eu estou errando em que lugar, em que ponto eu estou errando. Então, a questão do equilíbrio realmente é bíblico. Deus, ele sempre vai nos impulsionar a sermos equilibrados, porque o desequilíbrio vai levar a uma decadência. E não é isso que Deus quer. A Bíblia diz que, lá em João 10:10, que o diabo veio para tentar matar, roubar e destruir. Mas o versículo não termina aí, porque ele diz assim, mas eu vim, Jesus falando, mas eu vim para lhe dar vida e vida em abundância. Então, nada menos do que isso. Então, nós temos que levar uma vida de abundância. Mas está acabando o primeiro bloco, fique aí, não sai daí, porque o segundo bloco promete. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás,
pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Chegou o Favoritaço, a oportunidade perfeita para caprichar nas compras sem pesar no bolso. Encha seu carrinho com os melhores produtos e garanta ofertas simplesmente imperdíveis. Você não pode perder essa mega economia. Atacado Favorito Ayrton Senna. Estamos de volta e junto conosco, Mulheres de Fé em Ação, não poderia deixar de falar do Café São Brás. Ele que tem acreditado no nosso programa, tem patrocinado o nosso programa. E sabe de uma coisa, a gente está falando sobre empreendedorismo. E vão existir pessoas que vão agregar, que vão pegar junto com você, porque o que vale é que o reino de Deus, ele avance a cada dia mais. Então fica a dica, Café é São Brás. E voltando aqui, nós estamos aqui com Daliana Mendonça. Que maravilha, não a conhecia, estou conhecendo pessoalmente. Já, inclusive, adquiri 2 livros e eu falo para você, não fica de fora. Ela vai estar no final dizendo como você vai adquirir, porque eu tenho certeza que você que está aí está super querendo saber o que é que tem a riqueza daqui de dentro, porque hoje já vou começar a ler, viu? Já vou fazer meus devocionais. Então, Daliana, que maravilha, né? Eu fico assim pensando, quantos devocionais eu tenho em casa, e cada qual tem um objetivo. E esse aqui não podia ficar de fora, porque antigamente se entendia que a mulher cristã, né, era aquela mulher que só ficava dentro de casa, trabalhando. E hoje, com essa evolução, graças a Deus, a mulher ela deu esse avanço. E as coisas estão acompanhando e a gente sabe o quanto é importante pessoas como você para agregar essa questão do empreendedorismo, né? E é algo que tem crescido realmente, né? Eu vejo muitas mulheres até que eram CLTs, né? Inclusive eu tenho até uma sobrinha minha, ela era 11 anos de uma empresa muito grande. E Deus me deu uma palavra para dizer para ela. Eu abri um negócio na época e o Senhor me impulsionou para chamá-la para vir trabalhar no quadro de colaboradores. E para ela foi um desafio muito grande, porque ser CLT é uma segurança. Mas vai ter pessoas que Deus vai chamar para outras coisas, né? E ela ficou um pouco com medo. Eu falei, olha, vê Abraão. Abraão, quando Deus chamou ele disse, sai da tua terra e da tua parentela, porque eu vou te mostrar outras coisas. E Abraão não perguntou para onde ele ia, Abraão não perguntou os desafios, ele simplesmente foi. E aí aconteceu isso com minha sobrinha. Hoje ela é uma grande empresária nessa parte de cílios. E ela louva a Deus, é uma mulher de Deus, é uma investidora do reino de Deus também. E eu toda a vida que eu vejo ela crescendo, ela postando os vídeos, eu me alegro tanto porque são muitos desafios, porque você iniciar, gente, quando você pega já, como diz o outro, um bonde andando, né? Quando você pega uma franquia, quando você pega algo, é uma segurança, mas quando você recebe uma palavra específica e você vai junto com ela e Deus pega junto e você vê, foram desafios iniciais, existem, como tudo nessa vida, mas ela não desistiu. E inclusive ela vai ser uma delas que eu vou presentear com esse livro, né? Inclusive Valéria é cliente também. Então assim, como é importante, assim, como é desafiador você dar um salto como esse. É verdade. Me diga uma coisa, o que é que você foi inspirada por alguém, alguma mulher da Bíblia? Sim, a mulher de Provérbios, né? Que ela tanto cuidava da casa, quanto cuidava do negócio e tinha a sabedoria, né? Deus nos deu a sabedoria, não deu para o homem, deu para a mulher. Isso, né? é verdade. A mulher que é sábia. Então, eu me inspirei nela, é uma mulher que muitos falam que é difícil ser aquela mulher, mas o que a gente chegar o mais próximo dela, eu creio que só vai nos beneficiar. Com né? certeza. Então, essa mulher de Provérbios foi uma mulher, sim, que me inspirou, que me inspira até hoje
a conduzir o meu negócio e trazendo ela também aqui para dentro do devocional, com ferramentas práticas, algo pontual, que vai ajudar essas mulheres que querem empreender e não têm uma noção, um norte de onde começar a seguir. O que eu acho bem lindo, né, na palavra de Deus, na Bíblia, é essa questão. A gente olha a Bíblia, acha que não tem nada, principalmente as pessoas que não conhecem a Bíblia. Mas a Bíblia é empreendedorismo, é relacionamento, é confiança em Deus, são tantas coisas, né, que a Bíblia nos traz, né, abrir só esse parênteses aqui na nossa conversa, que como é importante você ler a Bíblia, né? Pegue a Bíblia, comece a ler, entenda o que Deus tem para você. Ele valoriza as mulheres, né? Bota as mulheres lá em cima, dizendo assim, você é empreendedora, então você pode fazer, você pode alcançar o que você quer. Ele traz a fé para a gente se levantar e ir em frente, né? E entender que o cuidado de Deus também é através da nossa mente, da inteligência que Ele dá a nós. Né? O Senhor fala com você também através do que Ele dá. Talvez hoje, nessa manhã que a gente está conversando aqui, você já tenha uma ideia na sua cabeça para fazer acontecer na sua vida. E se essa ideia está na sua cabeça hoje, comece a botar em prática, porque Deus está falando com você hoje, empreenda, né? Compra aqui o devocional da Aliane e comece a entender o que tem Deus a ver com empreendedorismo. O que tem Deus? Ele quer que você cresça, que você evolua, que você seja uma pessoa melhor, a sua casa seja próspera. Deus quer isso para a nossa vida. Então, depende da gente fazer, né? A ação que a gente vai dar no que a gente tem nas nossas mãos, nas ferramentas que a gente tem nas nossas mãos. O que a gente vai fazer? É a fé e a ação andando juntas para que possa acontecer na sua vida o que tem acontecido na vida de todas elas aqui, de todas nós aqui. E um ponto que você tocou bem específico, o primeiro empreendimento nosso é a nossa casa. Isso. Verdade. Ele é o primeiro empreendimento, né? É onde a gente tem que administrar as finanças, é onde a gente tem que administrar o tempo, né? Isso, aqui É onde a gente tem que administrar a sabedoria com o marido, né? É Ser uma verdade. mulher sábia. Então, o nosso primeiro local onde a gente empreende é o local onde a gente não tem salário, não tem prolabório, não tem nada. Mas a gente tá lá 365 Mas tem dias benefício, empreendendo. né? E tem os benefícios. bênção. Colhe os benefícios Colhe. quando a gente é uma mulher sábia, Isso, como é é a mulher de verdade. Provérbios. Como a coisa anda, né? Como a casa anda, como a vida... É o termômetro, né? A mulher é o termômetro exatamente. da casa. É. Quando a gente amanhece Tá bem? estressada, reflete na casa, né? É verdade. É incrível. E a gente, como mulher, né? Ser empreendedora, não é fácil, né? Porque você, fora a sua casa, você ainda tem essa parte do trabalho, né? E da responsabilidade. São muitas coisas que a gente tem. E esse livro, eu acredito que... Porque, assim, a gente não tem que ter cuidado quando a gente for fazer alguma coisa. Porque eu disse o quê? Para você ser empreendedor, você tem que ter coragem, você tem que não ter medo, você tem que ser audacioso, uma série de coisas. Mas você tem que ter muito cuidado para você ir com os pés no chão, não ir de todo jeito. Isso. Né? Planejar, Porque tem né? muita gente que vai de todo jeito e a tendência é dar errado. Porque não houve um planejamento, né? Não foi criado estratégias, uma série de coisas que tem que acontecer para você chegar lá. Então, eu acho importante, muito importante, o quê? A gente ter essa coragem, mas a gente também pedir a ajuda de Deus, orar para que a gente não faça coisa de todo jeito, né? Porque tem mulher que é muito... tem um ditado que diz, bota os pés pelas mãos, né? Faz aquela coisa, anda. E aí dá tudo errado. E eu digo que a nossa responsabilidade, a nossa carga, ela é muito grande. A carga da gente como mulher é muito grande. Porque a gente tem que ter... até isso, a gente sofre... Um homem, quando ele faz as coisas desequilibradas, ele sofre, porque vai dar a tendência, né? Mas uma mulher ainda é pior. A mulher, ela carrega muita responsabilidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado em procurar fazer sempre as coisas muito certas,
né? Com muita orientação. E essa orientação, ela vem de Deus, porque quando você ora e que você pede, Deus, ele sempre vai lhe mostrar, ele sempre vai falar a forma correta. E eu creio que você foi muito inspirada, não é? No seu livro, pelo Senhor. Então, vale a pena a gente ler o livro e buscar. Eu, pelo menos, me interessei bastante, por quê? Porque é diferente quando a gente recebe uma orientação de uma pessoa assim, que não é que... Não, eu leio muito, eu sou uma pessoa que tenho muitas bagagens e estou escrevendo os livros, do que uma pessoa que vem inspirada por Deus. Tem uma diferença muito grande nesse livro. É verdade. Eu creio. E hoje em dia, eu costumo dizer que não é que esteja mais fácil, mas a questão do marketing, de você divulgar o seu negócio, hoje tá, meu Deus, às 7 maravilhas. Porque antigamente não era todo mundo que tinha condições financeiras de patrocinar um programa para que a sua marca tivesse ali em evidência. E hoje nós temos as redes sociais. Sim. É verdade. Nós temos esse marketing. Hoje, sinceramente, eu não vejo mais nem televisão. Assim, eu vejo o programa, eu vejo coisas que vão me edificar, como o programa Mulheres de Fé em Ação. Mas a questão da internet é um avanço muito grande para quem é empreendedor. Porque quem não tem condições, né, de entrar numa TV, mas numa mídia, a TV Ponta Negra está no Instagram, outras coisas estão no Instagram. Então, assim, hoje em dia, o alcance está muito grande, né? Inclusive, até vou deixar o arroba, né, da minha sobrinha, Raíssa Oliveira Beauty Academy. É assim, viu? O arroba dela é coisa mesmo de outro mundo. E é isso. E eu falando sobre isso, eu acredito que é uma forma que ajuda muito, né, Daliana? Essa questão do marketing digital. Eu sou mentora, né, de posicionamento digital. Eu crio produtos digitais e infoprodutos. E eu trouxe para o devocional atividades práticas para realmente você expandir o seu negócio através do digital. Então aqui a gente tem hashtags específicas, a gente tem atividades práticas para você fazer no seu negócio digital, né? E alavancar a sua mensagem, né? Hoje em dia, o maior shopping do mundo, ele se chama digital. Ele funciona 24 horas, ele não fecha e você não paga nada para estar lá com a sua loja lá. É só você saber divulgar e expandir o seu negócio. E qual é o Instagram dela? O seu Instagram, né? Meu Instagram é @Daliana com H e Y. E como é que a gente faz para adquirir o livro? Porque vai ter nossas amigas, né, que estão super interessadas, tenho certeza, de saber como é que vai adquirir o livro. Pode ir no meu Instagram, tem uma página, você clica no link da bio e você vai receber na sua casa e com frete grátis. Então você adquire o livro e vai chegar na sua residência para você colocar em prática todas as ferramentas que tem aqui no livro e poder também abençoar outras mulheres que estão empreendendo. E é para você também, dona de casa, empreender no seu negócio, que é a sua família. Verdade. Gente, a gente está aqui com elas, agradecer como foi precioso esse tempo. E eu creio que foi um tempo que Deus deixou para nós. Para você que está nos assistindo, que está começando a iniciar, não sabe como. E Deus, Ele é um Deus de ferramentas. Deus, Ele sempre vai nos dar o suporte. Ele é o dono do ouro e da prata. Muitas vezes a gente olha e diz, meu Deus, como é que eu vou conseguir um valor? Oração. Vai para a oração, vai para o teu quarto. Eu me lembro que no início, quando eu comecei, não tinha as redes sociais, não tinha como eu fazer a propaganda. Então eu me lembro que eu ia para um quarto de oração e eu orava a Deus. Eu dizia, Senhor, não tenho como fazer propagandas, mas o Senhor pode tocar nos corações para vir até o meu negócio. E exatamente isso acontecia. Então eu vivi muitas experiências maravilhosas com Deus no meu cantinho de oração. Então não esquece, Deus está com você, pegando junto. Você estava esperando uma resposta, hoje foi a tua resposta. Começa, inicia, que você vai ver o que é que Deus vai fazer. Um beijo no seu coração, até sábado, se Deus quiser. Há 6 anos, o espetáculo Flávia Valéria cuida da sua beleza com excelência.
Oferecemos progressiva, mechas, coloração, cortes modernos e alongamento com unhas postiças. Além disso, cuidamos das suas mãos e pés, tudo com a máxima qualidade. Nossa especialidade é a química avançada, garantindo resultados seguros e incríveis para os seus cabelos. Espetáculo Flávia Valéria, onde experiência e qualidade fazem a diferença.